Agora vamos a Brasília para falar do principal assunto do dia no país, que é o início do julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de planejar um golpe de Estado. A análise da denúncia já começou na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que inclusive está sendo transmitido aqui também no nosso canal, e esta é a primeira de 3 sessões em que os ministros decidem se acatam a denúncia e transformam os acusados em réus ou se arquivam o pedido da PGR. Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília. Dias agitados por aí em Brasília, né, Fran? Bom dia. Bom dia para você, Dani. Bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, um olho no gato, outro no peixe. Nesse momento, né, que o ministro Alexandre de Moraes já está lendo o relatório dele. A sessão de agora cedo, ela começou com 15 minutos de atraso, começou por volta das 9h45 da manhã. O presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, fez a abertura dessa sessão e agora segue para esse momento em que Alexandre de Moraes, que é relator do caso no STF, ele está lendo ali para os membros da primeira turma, justamente seu relatório sobre o caso. Dani, um relatório extenso em que ele está se debruçando não somente sobre questões técnicas, mas também refutando aí afirmações, alegações que foram feitas pelas defesas de Bolsonaro e dos outros 7 denunciados que estão nesse núcleo chamado crucial. Então, agora, Alexandre de Moraes está fazendo isso nesse momento. Depois vai seguir aí para a leitura do parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e depois para a apresentação das defesas, cada um dos 8 réus, a defesa vai ter ali 15 minutos para apresentar, enfim, seus argumentos e tentar convencer a primeira turma a não dar abertura a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. Vê aí nesse momento, nosso espectador vê, essas são imagens ao vivo, tá, da leitura desse relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, ele que a gente ouve um pouquinho do áudio, vamos ouvir. Da mesma forma, presidente, como o excelentíssimo Procurador-Geral da República fará a sustentação oral, ele melhor explicará seu posicionamento sobre isso. Ainda, presidente, e é importante aqui ressaltar, durante esse procedimento, a partir do oferecimento da denúncia, as defesas apresentaram diversos requerimentos. Em 22 de 2025, a defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro requereu a suspensão e devolução do prazo até que a defesa tivesse acesso à integralidade da prova, a intimação da autoridade policial para que constatasse elementos angariados não foram fornecidos à defesa, devolução do prazo, suspensão do prazo de 83 dias, e subsidiariamente prazo em dobro. Indeferir o requerimento formulado pela defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro, uma vez, e consta no relatório aqui A gente tem aí, agora ele está falando justamente, né, Fran, sobre as alegações da defesa, né, que vão ser certamente ouvidas aí no decorrer dessa sessão, que vai ter esse procedimento de sustentação oral das defesas, 15 minutos cada uma, ali vão ser 8, né, mais ou menos 2 horas de sustentações de cada uma das defesas para cada um desses acusados. E, Fran, esse é um julgamento que ele é muito tido ali como um julgamento de cartas marcadas, né? Por que essa classificação, digamos assim? Pois é, Dani, se a gente for olhar a composição da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, além de Alexandre de Moraes, que é o relator e é visto, digamos que como inimigo número 1, né, do ex-presidente e dos seus aliados, há outros 4 ministros, entre eles Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, e também Flávio Dino. Agora, vamos lembrar, a defesa de Bolsonaro e de outros aí denunciados pediram a suspeição, ou seja, para não participarem desse julgamento, justamente o Moraes, o Zanin e o Flávio Dino. Esses 2 últimos porque são aliados do presidente Lula. Então, na primeira turma, já um entendimento da defesa de que o resultado já está, digamos que aí colocado na mesa, que seria sim da abertura de uma ação penal. Amanhã, né, que é a última sessão aí desse julgamento, a gente vai conferir se esse destino foi mesmo selado, se vai ser essa abertura, ou seja, eles vão se tornar réus nesse processo. E há uma preocupação justamente porque, com a abertura de um processo penal, esse caso continua na primeira turma do Supremo. E a primeira turma, em função dessa composição, as defesas já dão como certo de que não há muito caminho. Então, tanto é que eles pedem e eles vão continuar pedindo
a ida desse caso justamente para o plenário do Supremo, porque no plenário, por exemplo, há outros ministros, como o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que foram indicados por Bolsonaro para o Supremo, que justamente poderiam pedir vistas ou fazer dar uma enrolada ali nesse processo no Supremo. Só que na primeira turma, digamos que já é visto como a decisão já está aí, todo mundo já sabe, é como se faltaria apenas essa confirmação nesse momento. Claro que tudo pode acontecer, mas já tem esse clima, né, Dani, nesse momento aí em relação à primeira turma. E uma questão, Fran, que a gente ouve assim de analistas, de especialistas, né, nesses temas, assim, que o fato de esse processo ser julgado na primeira turma, ele, apesar de haver uma tendência, né? A gente fala esse julgamento de cartas marcadas, essa tendência dessa denúncia ser acatada, de esses acusados serem transformados, né? Passarem para a cadeira dos réus, eles, na hora do julgamento realmente do processo penal, ainda caberia um recurso para levar realmente esse processo para plenário. Quando ele entra no plenário, ele vai direto para o plenário, o recurso fica limitado, né? Então, a tentativa realmente da defesa de jogar esse processo, esse julgamento para plenário, é justamente de postergação, porque apesar de eles terem essa possibilidade com 2 ministros lá dentro, a casa tem 11, né? Então a previsão para esse julgamento, até entre outros ministros, exceto, né, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem os outros ministros da segunda turma que também têm uma tendência de votar ali alinhados, né, com os mesmos entendimentos de Alexandre de Moraes e de outros membros da primeira turma. Então não seria exatamente para chegar a um ponto de inocência, um ponto de absolvição, mas sim para postergar essa sentença, o máximo possível, né, Fran? Até porque o rito que o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, impôs para esse julgamento é muito diferente, está acelerado. Até se a gente fazer comparação com outros julgamentos políticos, como, enfim, o mais conhecido aí do mensalão, né? A primeira turma, por exemplo, ela geralmente se reúne de 15 em 15 dias, toda terça-feira à tarde. Então, se a gente está pensando aí que são 3 sessões marcadas para essa primeira fase, levaria ao menos 1 mês e meio nesse processo, que a primeira turma já quer concluir nesse 1 dia e meio. Então, enquanto a gente vê uma defesa que tenta levar isso ao máximo, justamente para quê? Para conseguir mais recursos, conseguir mais justificativas, dar tempo também para que outros temas, como, por exemplo, a lei da anistia, seja aprovada no Congresso Nacional, a gente vê, por outro lado, o Supremo, que quer resolver isso o quanto antes, a justificativa é de não contaminar o processo eleitoral. Lembrando que, encerrada essa primeira fase, se tem também, aí começa, se tudo, enfim, né, se cumprir o que está sendo esperado da abertura de uma ação penal, começa aquela outra fase que é de oitiva, apresentação de provas, interrogatório e tudo isso. Só que as defesas também avaliam que esse rito vai ser acelerado pelo Supremo justamente porque acontece na primeira turma e não no plenário. Poderia-se ter um pedido de vista na primeira turma? Sim, mas hoje é visto como um cenário totalmente improvável, pelo menos nesse primeiro momento. E lembrando, Dani, que o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanha esse julgamento presencialmente, ele está lá na primeira fileira entre os 2 advogados dele, o Celso Vilardi e o Paulo Bueno. Ao chegar no Supremo ali e sentar na primeira fileira, ele fez um sinal da cruz e está acompanhando agora essa leitura do relatório por Alexandre de Moraes. E aí, depois a gente tem agora, se eu não me engano, o relator termina ali, né, a leitura do relatório, né, o ministro Alexandre de Moraes, e aí a expectativa é que agora o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, leia a denúncia, faça a sustentação da denúncia. Aí a gente vê o Paulo Gonet já falando realmente, e depois vem as sustentações das defesas. Fran, qual que é essa expectativa para a defesa? A gente já tem ali algumas tentativas que foram feitas antes e agora, para essa sustentação de hoje, é justamente minar as provas, né? Assim, deslegitimar a denúncia e falar que as provas não são suficientes, mirar ali na delação do Mauro Cid.
Exato, Dani. Começando aí pelo final que você já delineou, é justamente tentar mostrar que a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e que é tido como a peça central não só dessa denúncia, mas de outros inquéritos também, ela foi feita por uma coação da Polícia Federal, de que ele mudou de versão ao longo de todo esse tempo, desde que a delação foi homologada, que ele omitiu outras informações. Então, a ideia é, pelo menos, desacreditar alguns pontos dessa delação, se não ela toda, alguns pontos, que é justamente o que, digamos, que vai sustentar determinados crimes durante a denúncia. Além disso, também colocar em xeque a participação de, como eu disse, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin nesse julgamento. Alexandre de Moraes, por ser, digamos que vítima, ele listado como uma das vítimas do que seria desse plano de golpe de Estado, enquanto Zanin e o Flávio Dino, eles já processaram Bolsonaro em outras ocasiões. Zanin, inclusive, foi o advogado do ex-presidente Lula, né? Então, desqualificar eles continua com essa insistência de levar o tema para o plenário. A defesa não vai recuar desse ponto. E, além disso, também tenta mostrar que que não se teve a elaboração de um plano de golpe de Estado, que isso não foi concluído, e tentar mostrar que não há ligação. Como, por exemplo, o Mauro Cid fala que ele era apenas um ajudante de ordens de Bolsonaro, então ele não podia se opor. Aí você já vê a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro falando que não tem nada que ligue ele a essa elaboração de um plano de golpe de Estado. Enfim, nesse momento, vamos lembrar que, além de Jair Bolsonaro, né, as outras 7 pessoas que são denunciadas, elas faziam parte desse governo. Só para a gente passar rapidamente, a gente tem o Almir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha. Temos ex-ministros como, por exemplo, Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e também Anderson Torres. A gente tem também o próprio Mauro Cid, além do Alexandre Ramagem, que era diretor da Agência Brasileira de Investigação, a ABIN, e também, hoje, ele é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Então, são essas pessoas que estão sendo acusadas por 5 crimes, cuja pena máxima pode chegar aí a 43 anos e 6 meses de prisão. Enfim, então, nesse momento, essas defesas estão lá. Daqui a pouquinho, depois da sustentação oral de Paulo Gonet, elas começam a falar, tem um rito aí para se seguir. A defesa de Jair Bolsonaro vai ser a terceira a apresentar os seus argumentos. O próprio Bolsonaro falou sobre o tema ontem, né, Fran, em uma entrevista ao podcast Inteligência Limitada. A gente tem até a fala dele, que ele diz o seguinte, abre aspas, não tem como eu participar de uma organização criminosa armada se não tiver nenhuma arma no 8 de janeiro. Não existe essa possibilidade. Eu não tenho preocupação nenhuma do que eu estou sendo acusado. Ele disse isso em uma entrevista ontem e, mais uma vez, né, reiterando essa questão da falta de armas no 8 de janeiro e às vezes até da ausência dele também. Ele não fala aí especificamente, mas ele já falou em outras ocasiões que ele estava nos Estados Unidos quando o 8 de janeiro aconteceu. Mas é importante a gente lembrar para o nosso espectador que a denúncia, ela não fala do 8 de janeiro especificamente. O 8 de janeiro é um dos elementos. É uma investigação que data acontecimentos desde 2021. Então, é uma sucessão de fatos, né? Até porque a própria natureza desse crime do qual eles são acusados, ela exige que haja uma sucessão de eventos, uma sucessão de atos que vão culminar ali no que foi o 8 de janeiro, por exemplo. E a questão da organização criminosa armada não diz respeito ao 8 de janeiro, mas sim ao plano Punhal Verde e Amarelo, que foi descoberto ali, né, no início desse ano, né, Fran? Se eu não me engano, no final do ano passado? Final do ano passado, isso. Exato, Dani. Então, ela diz respeito a isso, e não ao 8 de janeiro necessariamente, né? Exato. O Dani, e só o Bolsonaro, ele desembarcou, ele estava em São Paulo, ele desembarcou hoje aqui em Brasília, minutos antes do início do julgamento, e ele falou rapidamente com a imprensa, e ele disse o seguinte, né, a gente sempre espera a justiça, nada se fundamenta nas acusações feitas de forma parcial pela Polícia Federal, e ele disse que ele vai estar acompanhado dos advogados agora, e depois do resultado eles vão decidir o que fazer. Só trazendo aqui essa última atualização da fala mais recente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está lá na primeira fila da primeira turma do Supremo. E o que ele faz, né, Fran? Qual que é essa alternativa para ele, assim, pensando que essa expectativa de
que essa denúncia seja acatada, que eles sejam transformados em réus. O que vem agora, assim, né? A gente tem a questão do PL da anistia, a gente tem, enfim, quais são esses caminhos que o Bolsonaro pode tomar a partir de uma eventual, enfim, abertura de um processo penal? Pois é, Dani, se passa primeiro por a construção de uma narrativa de perseguição, essa narrativa que já vem sendo sustentada desde o início das investigações. Além disso, também passa ali por um pedido de ajuda internacional. Então, a gente tem o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, que ele pediu licença do mandato na última semana, disse que vai morar por tempo indeterminado nos Estados Unidos e tenta o apoio, de certa forma, do governo de Trump. Até mesmo se fala aí de enfim, asilo político, coisa do tipo. Então, há essa tentativa internacional. E aí, politicamente, eles vão tentar outros caminhos. No caso dessa investigação no Supremo, né, por meio da lei da anistia, não se visualiza outro caminho no Congresso Nacional para Bolsonaro que não seja esse. Em relação à inelegibilidade, as duas condenações que ele tem no Tribunal Superior Eleitoral, o caminho também passa pelo Congresso, e aí seria por uma mudança na lei da ficha limpa, passando de 8 para 2, esse tempo de inelegibilidade. É claro que, a depender dos rumos, do que vai acontecer e se mostrar nesse julgamento de hoje também, outras teses, obviamente, vão ser levantadas nesse início, mas lembrando também que o Bolsonaro tenta aí contar com uma participação popular. Então, já está marcado para o início de abril uma manifestação, dia 6 de abril, em prol dele, em apoio a ele, né, e ao projeto de anistia, não só a ele, mas também aos outros presos do dia 8 de janeiro. Então, além, claro, além de ações nas próprias redes sociais. Então, são várias frentes para tentar, de certa forma, pressionar o Supremo, tentar, ou ao menos adiar essa decisão para ganhar tempo para essas questões no Congresso Nacional avançarem agora. No Congresso também, pelo menos hoje, não tem esse ambiente favorável para isso, porque muita gente vai esperar desse resultado de hoje, dos próximos passos do Supremo.